as pessoas estão entrando. Tinha muita gente me mandando mensagem no WhatsApp perguntando: cadê a live? Cadê você? A gente estava tentando, mas o Instagram estava bombando. Mas conseguimos. Vamos lá então. Hoje o tema é perdão. Como perdoar de verdade e assim amar de verdade. Nesses dias de isolamento, de quarentena principalmente, os conflitos no lar, eles explodiram, é ou não é verdade? Dificuldade na convivência, dificuldade de suportar as pessoas, dificuldade por conta da arrumação da casa, dificuldade por conta da ociosidade, as pessoas se sentindo muito agoniadas dentro de casa. E eu entendo que é por conta da preocupação, por conta, de todo esse medo, que o mundo está tendo. Mas eu sempre digo que todo relacionamento pode ser mais leve. E muitas vezes o seu relacionamento ele não está sendo leve por falta de perdão. Então, na nossa live passada, eu falei sobre a cura no relacionamento, que eu digo que talvez é a cura mais importante que nós precisamos. Muitas vezes nós temos anos de relacionamento e nós vamos acumulando feridas, acumulando decepções, acumulando mágoas, é ou não é verdade? E eu quero falar sobre perdão. E eu fiz uma pergunta, se vocês sabiam que existem vários tipos de perdão. Se eu fosse exemplificar cada forma de perdoar, talvez nós poderíamos passar dos 10 aqui. Tem aquele perdão que é assim, eu perdoo, mas eu não quero mais conviver. Eu perdoo, mas eu nunca mais eu vou confiar. Eu perdoo, mas eu nunca mais eu vou ter intimidade. Esses são tipos de perdão. Aposto que você se identificou com alguns aí. Mas eu quero falar basicamente de 2 tipos de perdão. 2 tipos de perdão. E o primeiro perdão é o perdão logos. Logos vem de conhecimento. Um conhecimento que veio de fora para dentro. Me disseram que eu tinha que perdoar. Me disseram que era saudável perdoar. A psicologia fala que o perdão é remédio. Remédio para o corpo, remédio para os relacionamentos. Então, quando alguém te diz sobre o perdão, esse é o perdão logos, que vem de conhecimento, de fora para dentro. E aí você me diz, eu já perdoei. Ok, você perdoou aqui. Mas agora eu quero entender o segundo tipo de perdão, que é o perdão aqui, que é o perdão de realidade, que é o perdão na prática, que é o que eu chamo então de perdão rema. É o perdão revelado, é o perdão que saiu da minha consciência de conhecimento apenas, mas que agora ele é uma revelação profunda para mim e através dessa revelação eu me sinto totalmente livre, livre para conviver, livre para me relacionar em liberdade de novo, porque esse perdão que era apenas logos, era apenas um perdão de conhecimento de fora para dentro. Agora ele se transformou num perdão rema, de dentro para fora. É uma revelação profunda que me faz me render de novo. E é por isso que eu digo que o perdão rema, que é um perdão de revelação, é o perdão de rendição. Eu me rendo de novo a esse relacionamento. Então, quando nós percebemos os conflitos na convivência, principalmente agora na quarentena, nós percebemos que havia falta de perdão. E a falta de perdão, ela distorce a nossa visão. Nós temos uma visão distorcida para a pessoa que a gente não perdoa. Como assim a visão distorcida? Tudo que a pessoa faz me irrita. Tudo que essa pessoa faz parece que não tá bom. Parece que eu só quero criticar o que essa pessoa faz porque, eu não sei, parece que tem uma coisa, Tá, essa coisa é falta de perdão.
quando eu estava pensando nessa visão distorcida sobre o outro, eu me lembrei de mim. Muitas pessoas me conhecem há alguns anos e sabem que durante muitos anos eu fui dependente de óculos. Eu usei esse óculos aqui muitos anos. Fica até bem de óculos, né? Só que esse óculos estava me afundando aqui. Doía aqui. Fora que eu entrava pro banho de óculos, eu ia dormir de óculos, já cheguei a entrar na piscina de óculos. Até que o ano passado, o anjo nessa terra, Dr. Kallen, oftalmologista, muito querido, com um coração muito grato por ter atendido algumas pessoas que ele ama muito, ele então me cedeu tirar os meus óculos e corrigir a minha visão. E para mim foi um presente, porque meu sonho era parar de usar óculos, porque eu era muito dependente mesmo de óculos. Mas quando eu estava falando, né, elaborando essa live com muito amor, com muita oração, inclusive jejum, para falar sobre o perdão, eu me lembrei de como a minha visão era distorcida quando eu usava óculos. A minha visão era completamente embaçada. Tudo que eu via, eu tinha que apertar o olhinho assim, ó, bem forte para tentar enxergar direito, porque era embaçado. Eu me lembro que quando eu comecei a perceber que eu tinha problema para enxergar de longe, eu era adolescente, estava com as minhas amigas na porta da escola, e aí passavam alguns rapazes bonitos de outras escolas, aí as minhas amigas me mostravam e eu não enxergava. Eu falava, ai meu Deus, eu não tô conseguindo ver, eu não tô conseguindo enxergar, beleza, porque eu tinha um problema que eu não sabia. Até que eu fui no oftalmologista e comecei a usar óculos. E eu tinha tanto para miopia quanto para astigmatismo. Mas o que Deus me fez lembrar a respeito do perdão quando eu estou falando de visão? Que quando eu fui para a cirurgia, eu precisei receber um laser na minha córnea. E o laser é uma luz que entra nos seus olhos. E de repente, aquilo que estava embaçado começa a ficar clareado. Começa a ficar tão nítido que as coisas que você tinha dificuldade para enxergar, agora você vê com clareza. E eu me lembro até de um paciente meu muito querido, que uma vez ele falou algo que foi um insight assim no nosso consultório. Eu falei para ele assim, o que aconteceu que você mudou tanto o seu relacionamento com a sua esposa dessa forma? E ele disse assim, doutora, eu só sei que eu era cega e agora eu enxergo. E essa simples frase me fez ficar tão emocionada. Eu só sei que antes da minha cirurgia, com o abençoado e querido Dr. Kallen, eu tinha muita dificuldade para enxergar. E hoje eu me enxergo muito bem sem óculos. Isso é o perdão. Enquanto você não perdoa verdadeiramente, você não vai enxergar bem as pessoas que estão do seu lado. Você não vai enxergar bem os seus pais. Você não vai enxergar bem nem os seus filhos. Você não vai enxergar bem a pessoa que Deus escolheu para estar ao seu lado. Em matrimônio, em aliança. Quantas vezes a nossa aliança ela é tão suja de resquícios que vai ficando, de acumulações, de decepções, e essa aliança vai criando barreiras e de repente a única coisa que você vê é sujeira. A única coisa que você vê é aquilo que te desagrada. E se você pudesse sair desse relacionamento, você sairia. Porque a sua visão não está nítida. A luz ainda não veio sobre você. E a luz vem através do perdão rema. Para quem está entrando agora, eu nomeei já 2 tipos de perdão. O perdão logos, que é o perdão que eu tenho conhecimento de que eu tenho que perdoar. Mas esse perdão de conhecimento, que veio de fora para dentro porque alguém me disse, ele precisa ser uma realidade. Ele precisa ser na prática, um dia a dia na convivência. E por que nós estamos tendo tanto problema na convivência?
A irritabilidade, a falta de paciência, as críticas, as cobranças, muitas vezes ela vem pela falta de perdão. E é por isso que nós precisamos entender que o perdão, ele nos liberta e liberta o outro. E assim torna mais leve a relação. Eu e meu marido, nós somos sobreviventes emocionais. Por isso que nós somos pastores de casais, por isso que eu sou terapeuta de casal. Não é pelo que eu estudei, é pelo que eu superei. E nós costumamos dizer que o nosso casamento foi a maior decepção das nossas vidas. Sim, forte isso, né? Porque nós entramos com tanta expectativa no casamento de que ele iria me suprir, de que ele iria preencher toda a carência emocional que eu tinha há tantos anos. E ele também. Ele achava que eu iria supri-lo, que eu iria preencher as carências dele. De repente, 2 feridos e 2 carentes frustrados no casamento. E aí nós precisamos nos reconstruir com base em novos entendimentos. Mas até a gente se reconstruir, a gente se feriu tanto, a gente se machucou tanto. E isso acontece. É por isso que o perdão precisa ser liberado para as pessoas que estão mais próximas de você. Porque são as pessoas mais próximas que têm o poder de nos ferir. Eu falo que não houve pessoa nessa terra que me feriu mais do que o meu esposo. Eu tenho certeza que não foi consciente, que não foi porque ele quis, mas a nossa vida juntos gerou tantos conflitos, tantas feridas, que quando eu vi, eu era a mulher hemorrágica que a Bíblia diz. A mulher que viveu 12 anos com hemorragia, com aquela ferida aberta que não parava de sangrar. Eu não sei para quem sabe, mas a nossa interpretação da mulher hemorrágica da Bíblia era uma mulher cheia de mágoas, mágoas familiares, que há 12 anos acometia profundamente as emoções dela. E eu fui a mulher hemorrágica durante muitos anos. E sabe o que acontece com uma pessoa hemorrágica de mágoa, uma pessoa hemorrágica de feridas e de decepções? Sabe o que acontece? A pessoa se torna amarga, a pessoa se endurece para se proteger. E eu me tornei uma pessoa dura e fria dentro da minha casa. Porque eu pensava assim, ninguém mais vai me ferir desse jeito, ninguém mais, nem ele. E o pastor Said está falando aqui conosco, ó, perdão é uma bênção do Pai para nós. O perdão, ele não só foi uma bênção, mas ele foi uma libertação para nós. Às vezes a gente fala tanto de perdão em todo lugar que você vai, mas você não entende a profundidade que existe nessa palavra e nessa revelação do perdão. A cura para o corpo, a cura para as emoções. Porque também existem 2 outros tipos de perdão que eu vou falar agora. Que é o perdão para o outro e o perdão para você. O auto-perdão. E tanto a falta de perdão que eu tenho pelo outro, quanto a falta de perdão que eu tenho para comigo, atrapalha a relação também. Então, quando eu não perdoo o meu cônjuge, e eu me endureço, e eu me protejo contra ele, nada que ele fizer vai estar bom. Nada. Eu sempre vou achar uma crítica, eu sempre vou achar um defeito, vou começar a falar mal dele para as pessoas, vou começar a planejar até separar dele, porque não tá bom. Mas por quê? Porque eu não perdoei e por isso eu não me rendi. Porque quando eu me rendo, eu me entrego por inteiro. E a minha vista se torna limpa. Porque o perdão vem como uma luz e limpa a minha visão com relação ao outro. E de repente, tudo se torna mais leve. E eu vejo beleza. E eu vejo nobreza através do perdão. Mas a pessoa também. Tanto a pessoa que não perdoa, que só vê crítica, defeito, né, e fala mal e fica pensando em sair. Como também a pessoa que não se perdoa, uma pessoa que fez algo, ok? Que
traiu, ou que ofendeu, que agrediu, que foi injusto em algum momento, e essa pessoa não se perdoa, essa pessoa ela vai se afastar cada vez mais do outro, mesmo se o outro disser que perdoou, mas ela não se perdoando, ela vai se afastando porque ela não se sente digna, ela não se sente merecedora do relacionamento, ela não se sente digna e nem merecedora do perdão do outro. E essa pessoa que não se perdoa, ela também endurece. Porque ela cria uma barreira. Aí a pessoa é carinhosa com ela, ela fala, não, para com isso, não gosto dessas coisas. Mas na verdade, dentro da pessoa que não se perdoa, ela pensa o seguinte, eu não mereço esse relacionamento. Eu não mereço essa bondade dessa pessoa. Eu não mereço esse cuidado que essa pessoa está tendo comigo. Eu não mereço. Então ela vai também se endurecendo. E aqui, né, a Ramaju está dizendo, o amor cobre todas as transgressões. Sim, o amor ele apaga a multidão de pecados. Apagar é lançar no mar do esquecimento. Então eu não posso dizer que eu perdoei e eu fico o tempo inteiro jogando na cara da pessoa o que ela fez. Isso não é perdão, isso é consciência apenas. Isso é um conhecimento. Eu te perdoei, mas eu fico toda hora te lembrando para ver se você não faz de novo comigo. Isso não é o perdão rema, isso não é o perdão revelado, não é o perdão de realidade ainda, porque quando eu perdoo, eu vejo beleza na pessoa. Lembra, os meus olhos foram iluminados pelo perdão. Então eu não cobro mais. Então eu não aponto mais, eu não ofendo mais. E eu também não tenho mais barreiras. Porque quando o perdão vem, a rendição é completa. Eu me rendo de novo. Eu e meu marido, nós temos muitas histórias de superação, de perdão. Muitas histórias mesmo. E eu me lembro que teve uma vez que estava doendo muito. Depois nós vamos postar lá no YouTube, tá bom? A nossa outra live já está lá no YouTube, foi muito boa. Até por isso que a gente teve coragem de postar, fazer mais essa outra live, né? E essa mais profunda ainda, porque o perdão é a maior cura dos relacionamentos. O perdão aproxima. Quem perdoa e quem é perdoado tem muito mais agora consolidação da união, porque vocês superaram muitas vezes o insuperável. E eu estava em um momento que eu achava que eu não ia superar mais tanta ferida. A minha hemorragia, ela sangrava por onde eu passava. Até que eu falei pro meu esposo assim, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de sofrer de novo. Eu tenho medo de você me ferir de novo. Eu tenho muito medo. E eu me lembro que ele teve tanta revelação que naquele momento ele falou assim, o verdadeiro amor que vem de Deus lança fora todo medo. Simplesmente se rende. Porque assim como o Senhor morreu na cruz por nós, eu morreria por você. Porque você é a minha noiva, é a minha igreja. Então se rende, sem medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas foi uma chave que virou dentro de mim. Foi um insight poderoso, uma revelação assim, ó, que na mesma hora, a luz veio sobre os meus olhos e eu pude olhá-lo com total perdão, com total rendição. Eu pude ser curada naquele momento da minha hemorragia e eu pude me aproximar dele sem cobrança, sem medo. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão nos torna completamente livres. E quando você perdoa a pessoa, você não muda com a pessoa. Porque tem esse perdão logos, né, que é só o da consciência, do conhecimento, que é de fora para dentro esse perdão. Não, eu já perdoei, mas perto dessa pessoa eu não posso ser quem eu sou. Perto dessa pessoa eu não posso
ser eu mesma, falar tudo que eu quero. Eu não posso. Um beijo, Franciele Zumira. Eu amo você, querida. E aí, essa pessoa que ela diz que perdoou aqui, mas que não tem uma realidade do perdão aqui, ela muda a identidade dela. Então, por exemplo, ela pode ser uma pessoa brincalhona, sorridente, uma pessoa falante, mas quando ela está perto de uma pessoa que ela diz que perdoou, ela fica mais calada, mais silenciosa, mais observadora e mais protegida o tempo inteiro de qualquer outra ofensa. Então essa pessoa ela não está livre e ela está ainda comprometendo a própria identidade por conta das feridas que o outro causou a ela. Você está me entendendo? A mágoa das injustiças que nós vamos acumulando não somente nos adoece, mas ela tira a nossa identidade, ela tira a nossa liberdade de ser quem nós somos, porque você para de demonstrar toda a sua identidade com medo da pessoa te ferir de novo ou falar alguma coisa. Lembra? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Perdoa e se rende. Quem assistiu a minha live passada, eu disse o seguinte: você pode conviver com a pessoa, mas sem permitir que ela te afete sempre da mesma forma. Eu até usei um termo, ladrão da paz. Então essa pessoa que você conhece, que você convive com ela sempre, que você já sabe exatamente como ela reage, você sabe exatamente como ela, pensa, por que é que você vai se permitir ser roubado sempre pela mesma pessoa que age da mesma forma? Você não pode se permitir. E o perdão é justamente essa proteção, porque quando eu te perdoo, eu não vou ficar o tempo inteiro preocupado se você vai roubar minha paz de novo. Porque quando eu te perdoo, eu sou curado. E quando eu te perdoo, eu sou imunizada da mesma ferida. Essa mesma ferida, essa mesma forma de agir não pode ter o poder de me ferir de novo da mesma forma. Porque a revelação do perdão veio sobre mim. O perdão rema, ele tomou conta de mim. E por isso eu não vou me ofender mais. Eu não vou me magoar mais. Eu não vou me aprisionar mais com as coisas que você faz. Porque eu decidi ter uma prática do perdão e eu decidi ser livre de você. Eu lembro que eu falei isso para o meu marido uma vez. No início eu acho que eu assustei ele, mas depois ele entendeu. Ele veio me ofendendo, me ferindo. Meu marido teve muitas feridas na vida dele. Eu sempre tive muita compaixão da história de vida dele, mas acaba que eu era a pessoa mais próxima e como uma pessoa ferida, ele me feria. Da mesma forma que uma pessoa curada pode ser instrumento para curar. Então, enquanto ele ainda não era curado, enquanto o nosso relacionamento ainda não era curado, ele me feria muito. E aí teve um dia que ele veio, tirando satisfação, me ofendendo, me ferindo, e de repente eu olhei para ele e falei assim: olha, eu sou livre de você. Eu não vou mais me ofender com o que você fala comigo. Aí ele já olhou assim: eu sou livre de você. Aí eu fui explicar. Eu falei: olha, nem você e nem ninguém nessa terra tem o poder mais de me prender nessa terra. Porque eu decidi ser livre pro dia que o Senhor vier me buscar. Porque quando o Senhor vier nos buscar, nós não podemos ter pendências nessa terra. E a falta de perdão é uma pendência muito grande que você tem e que você acumula nessa terra. Pensa se o Senhor voltasse hoje. E tá tão próximo a volta dele, o nosso noivo amado. Os sinais estão tão claros. E se ele voltasse hoje? E você diria assim: não, Senhor, eu ainda preciso resolver esse problema que eu tenho na minha casa.
porque eu não consigo entender por que essa pessoa faz essas coisas comigo, por que essa pessoa me trata dessa forma. Então eu ainda preciso resolver esse problema. E o Senhor vai te dizer exatamente, resolva o seu problema, mas fique então na terra para resolver, tá bom? Porque hoje eu estou buscando aqueles que têm o coração limpo, aqueles que não têm pendência nenhuma nessa terra, aqueles que não se envolveram mais com as coisas dessa terra do que com as coisas eternas. Isso é uma revelação. Você que está agora me ouvindo, Deus está te dando essa revelação para que você seja livre. E para que você seja livre principalmente das pessoas que estão do seu lado. Porque são as pessoas mais próximas que têm o poder de nos prender. Sabe o que a psicologia fala das pessoas que a gente não perdoa? É comprovado que as pessoas que a gente não perdoa são as pessoas que a gente gasta mais energia pensando nela durante o dia. Você fica pensando nela, no que ela fez com você, nas injustiças que ela cometeu contra você. E você fica gastando a sua energia, gastando o seu tempo pensando nessa pessoa. E ainda mais, a psicologia diz que a pessoa que você não perdoa é a pessoa que você leva para sua cama e você dorme com ela todos os dias. E eu não estou falando literalmente o cônjuge ainda. Eu estou falando que a pessoa que você é magoado com ela é a pessoa que você vai deitar, mas você não consegue descansar a sua mente. Você se deita, mas você não dorme, você não descansa, porque você fica pensando em todas as injustiças que essa pessoa fez contra você. E é a mesma coisa de você deitar junto com essa pessoa e ficar olhando para ela, lembrando das injustiças que ela fez contra você. E é por isso que a falta de perdão é um gasto de energia emocional inútil e é uma prisão emocional e uma prisão espiritual. Você pensa nessa pessoa o tempo inteiro, você fica em função dessa pessoa, esperando que ela venha se retratar com você, esperando que ela venha te pedir perdão, quando na verdade o perdão ele acontece aqui dentro. Lembra? É o rema. O perdão rema, ele acontece aqui, ele é revelado aqui. E você de repente se torna livre. E alguém te olha e fala assim, nossa, mas você sempre ficava falando daquela pessoa, reclamando daquela pessoa. Ela te pediu perdão, foi? Você fala, não. É porque eu decidi parar de ser preso a ela. Eu decidi ser livre. Mesmo que ela nunca me peça perdão, eu decidi ser livre. E eu liberei perdão. E isso é tão psicológico e ao mesmo tempo é tão espiritual. Porque da mesma forma que a falta de perdão adoece o seu corpo, te dá gastrite nervosa, te dá enxaqueca, te dá labirintite, te dá até câncer, que é a psicossomatização de coisas que você vai acumulando. A maioria das doenças são de base psicossomática. Aquilo que eu não resolvo dentro de mim, meu corpo grita, meu corpo explode, ele vai manifestar de alguma forma isso. E da mesma forma que quando você perdoa, você se torna saudável e você se torna livre. Da mesma forma, foi a revelação que eu te disse espiritual. É você ser livre para o dia que o Senhor vier te buscar. Para quem entrou aqui agora, eu sempre trato de realidades, eu me exponho para que outros tenham vida. Quando ele veio me ofendendo, me ferindo, eu disse para ele, olha, eu sou livre de você. Eu não vou me ferir mais com essas coisas que você faz comigo, porque eu já decidi te perdoar e ser livre de você. E ele me disse, como assim ser livre? E eu disse, olha, eu aprendi que eu preciso ser livre para esperar o Senhor me buscar. E eu decidi que nem você, nem ninguém nessa terra me prende mais essa terra. Porque no dia que o Senhor vier me buscar, eu sou livre para subir com Ele.
E essa foi uma revelação que entrou também no meu esposo. E ele se tornou livre de mim. E as coisas que antes incomodavam nele, que eu fazia, parou de incomodar. Eu costumo dizer para os meus queridos pacientes em consultório que aquilo que te afetava, você vai começar a sorrir. Porque você vai perceber que é tão pequeno, né? Em comparação com a sua liberdade, em comparação com a paz do seu lar, é tão pequeno que você vai sorrir. É tão previsível o que a pessoa faz, que por que você vai permitir ela sempre roubar a sua paz? A sua paz vale o preço que for preciso pagar. E o preço da sua paz é liberar o perdão. Quando a gente fala de perdão, a gente entende que é uma dívida impagável. Uma dívida muitas vezes acumulada, porque a pessoa que ela te faz uma injustiça, geralmente ela faz outras e outras. Uma pessoa que te decepciona, geralmente ela te decepciona de novo, e de novo, e de novo. Até que a dívida dessa pessoa com você, ela se torna tão grande, que é uma dívida impagável. Até que o dia a luz vem sobre os seus olhos e te faz enxergar. E te faz pegar aquele boleto de dívida e quitar cada decepção. Você fala, isso aqui eu sou livre, isso aqui eu perdoo, eu sou livre disso, eu sou livre disso também. E de repente, aquela dívida, ela está quitada. E você então está completamente livre para se relacionar em liberdade com essa pessoa. Isso é tão maravilhoso, tão profundo, tão psicológico e tão espiritual, que eu me lembrei de uma reportagem antiga. Se você pesquisar no Google depois e até no YouTube, você vai ver essa reportagem. Foi até o Fantástico que fez, com pessoas que haviam perdido entes queridos assassinados. E eles pegavam essas pessoas, trabalhavam o que era o perdão com essas pessoas e levavam essas pessoas às prisões aonde estavam presos os assassinos das pessoas mais queridas que elas haviam perdido. Na maioria das vezes eram filhos. E perder um filho assassinado, meu Deus. E aí essas pessoas, esses pais ou esses cônjuges viúvos, eles iam até a prisão e era todo um complexo lá para colocá-los frente a frente. E frente a frente com os assassinos das pessoas que eles amavam. Eles olhavam nos olhos e diziam, olha, eu vim aqui só para te dizer que eu te perdoo. Que hoje você pode estar preso pelas grades, mas hoje você pode ser livre pelo meu perdão, porque eu não te aprisiono mais dentro de mim. E aqueles assassinos, eles choravam tanto. Era tão emocionante essa reportagem. E eles agradeciam de todo o coração por aquela nobreza do perdão. Porque quem perdoa é nobre. Porque o perdão é uma atitude de nobreza. E aqueles assassinos, às vezes pessoas sem estudo nenhum, às vezes pessoas que não receberam amor nenhum durante a vida, eles choravam e eles agradeciam. E eles diziam, você não sabe o bem que você está me fazendo. Eu posso morrer de trás dessas grades, mas eu vou me sentir livre em saber que você me perdoou. E depois esses presos, eles eram entrevistados. E eles, na grande maioria, eles eram regenerados. Eles eram reconduzidos até a sociedade porque eles sabiam que eles tinham sido perdoados. E quem sabe que é perdoado, ele se sente digno. Lembra aquela pessoa que não se perdoa, que ela não se sente digna, não se sente merecedora? Mas quando você é perdoado, você precisa também se perdoar. Isso é tão de praxe, isso é tão Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. E se Deus perdoou suas ofensas, primeiro, quem é você para não se perdoar? Você é melhor do que Deus? Você pode se cobrar e se exigir mais do que Deus, que é soberano? Se Deus te perdoou, você deve se perdoar. E se Deus te perdoou, quem é você para não perdoar aqueles que têm te ofendido? Quem é você? Você precisa entender que você não é melhor do que Deus. Mas Deus, ele te dá o perdão de presente para que você seja livre, para que você seja curado e para que você tenha relacionamentos mais leves. Uau! Eu tô sentindo muita unção liberada através dessa live. Porque se você entender isso na sua casa, a partir de hoje a convivência vai ser leve. A partir de hoje a convivência vai ser harmoniosa. A partir de hoje vai ter paz no seu relacionamento, porque você decidiu que o perdão é revelado. Quantas vezes eu atendi pessoas, tanto no consultório quanto em aconselhamento pastoral, e as pessoas diziam, não, já perdoei há mais de 10 anos, já perdoei há mais de 15 anos. E que de repente eles entenderam que o perdão estava só aqui no conhecimento, no logos, mas que o perdão ainda não havia se tornado rema, revelado, uma realidade. Quando você perdoa, você se torna livre da pessoa. O que a pessoa faz não te afeta mais, não te fere mais. E eu te peço, decida hoje ter a revelação do perdão profundo. Eu pensei muito que, inclusive, tem relacionamentos atuais que tem muito problema de conflito por falta de perdão de relacionamentos passados que você carrega. Às vezes você sofreu tanto com relacionamentos passados, seja relacionamentos íntimos, ou seja relacionamentos até da sua criação, que você entra para o seu relacionamento atual com muitas restrições e muito medo de ser ferido de novo. E o tempo inteiro você fica armado contra essa pessoa. Eu me lembro que quando eu me casei, eu tinha muito medo do meu esposo fazer a mesma coisa que meu pai fez com a minha mãe. E eu ficava o tempo inteiro desconfiada e pensando, não tô nem aí, mas aquilo, não entrar em contato com a realidade do meu medo me fazia sofrer mais. Até que eu me rendi. Lembra a rendição? Perdão é rendição. Então eu perdoei o meu pai, eu perdoei o meu esposo, eu me perdoei. E ainda vou dizer mais. Muitas vezes você se sente aprisionado e magoado até com o próprio Deus. Porque muitas vezes você questiona Ele por que Ele permitiu que certas coisas acontecessem com você. Você questiona Deus se você está com a pessoa certa. Porque olha o tanto que você sofre nesse relacionamento. Não é possível que você está com a pessoa certa. Você está questionando a natureza de Deus quando você faz isso. E eu já até palestrei sobre o perdão a Deus. Quantos homens e mulheres preciosos que eu atendo no meu consultório, muitas vezes pastores, homens e mulheres de Deus, que sem perceber se magoaram com Deus, se frustraram com Deus, se decepcionaram com Deus. Forte isso, né? Mas eu quero dizer que Deus não erra e que a natureza dele sempre vai ser amor. E que em tudo Deus nos ensina como manifestar o amor. E que muitas vezes tudo que você passou na sua vida foi para gerar um processo de evolução e de maturidade. Nós temos uma missão nessa terra e a nossa principal missão é se tornar maduros. Nos tornarmos maduros, filhos maduros, nos evoluir,
a ponto de que coisas que nos afetavam, quando eu estava nesse limite, nesse nível de conhecimento, qualquer coisa que vinha me feria, porque eu era melindrosa, eu era almática e qualquer coisa me ofendia demais. Até que o nível de evolução veio e de repente eu estava acima dos problemas, olhando os problemas de cima e não deixando que eles me afetassem mais, até mesmo porque eles não conseguiam me afetar mais, porque o meu nível de maturidade e evolução se acendeu. E eu olhava para o céu, e eu olhava para aquilo que era eterno, e quando eu entendi que Deus não erra, tá ao contrário, né? Tá escrito Deus não erra. Da próxima vez eu vou fazer o contrário. Quando eu entendi, insight, que Deus não erra, uau, eu me tornei livre no meu casamento, na igreja, no trabalho, aonde quer que fosse, porque tudo tem um propósito. Se eu estava passando por aquilo, era porque fazia parte do meu processo de evolução. Então, se você passou por essa ferida com essa pessoa, faz parte do seu processo de evolução passar por ela. Eu lembro que teve uma vez, e eu já estou finalizando, acho que eu estou falando demais já, mas é porque eu fico muito inspirada de compartilhar todas as revelações que me tornaram uma pessoa livre. Livre para me encontrar com meu noivo, com meu verdadeiro pai, no meu verdadeiro lar a qualquer momento. E dando o que eu tenho de melhor para as pessoas que estão ao meu lado nesse momento. E eu me lembro que teve uma época que eu sofri muito com pessoas que eu estava pastoreando, com pessoas que, segundo a Bíblia, deveriam me honrar, deveriam ali andar comigo lado a lado, e essas pessoas se levantaram contra mim de tal forma, que eu só sabia chorar. E um dia eu fui para Deus, e eu falei assim, Deus, eu não sou a pessoa certa para elas mereciam outra pessoa. E o Senhor me falou o seguinte, não, é exatamente você, porque eu não permito uma prova maior do que ninguém possa suportar. E essa prova faz parte do seu processo de evolução. Porque eu decidi compartilhar o meu cálice com você. E eu falei, que cálice é esse, Senhor? Ele falou, o cálice da rejeição. Eu fui rejeitado. Eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. E eu bebi do cálice da rejeição. Eu bebi do cálice da traição. Eu bebi do cálice do desamor. Eu bebi de tantos cálices. E eu decidi compartilhar esse cálice com você. E quando eu tive a revelação dessa palavra, foi exatamente naquela parte de Jesus no Getsêmani suando gotas de sangue, e a psicologia já comprovou que é possível um ser humano suar gotas de sangue devido ao nível de estresse, de pressão, de sofrimento psíquico que a pessoa sofre. Naquele momento Jesus dizia, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a sua vontade. E eu me lembro que lendo essa palavra, o Senhor me disse, você pode beber do meu cálice? Porque aqueles que eu escolhi para beber do meu cálice, da rejeição, da traição, do abandono, são pessoas que vão sentar à minha mesa e ceiar comigo do cálice da vida eterna. E eu me lembro que eu fiz gestos naquele momento, eu e Deus no meu quarto. Eu falei, Senhor, eu bebo desse cálice. Se o Senhor quer compartilhar comigo esse cálice, eu bebo desse cálice de bom grado, Deus. Porque a única coisa que eu quero é cumprir o meu propósito nessa terra. É cumprir o meu processo de evolução. Cumprir minha missão com as pessoas que estão ao meu lado. Eu bebo do seu cálice, Senhor. E sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas continuaram me tratando mal, mas não doía mais.
Não doía mais, eu tinha tanta paz em Deus de saber que eu tinha perdoado e que eu era livre de todo distrato, de toda ofensa, de toda injustiça. Foi maravilhoso. Aquilo que me ofendia nesse nível não me ofendia mais, porque eu tinha subido de nível no Senhor. O perdão é um nível elevado. O perdão é um nível de nobreza. É uma atitude muito nobre que você tem, primeiro por você, porque escuta, você merece ser livre. E quando você perdoa a pessoa que está do seu lado, você dá para ela brasas vivas. O que é brasas vivas? Você abençoa ela, você dá outra face para ela, você dá aquilo que ela não merece, que é o amor, que é a rendição, que é tratar bem. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho um relacionamento curado. E é por isso que eu tenho me levantado para curar casais com as nossas marcas, que não são mais hemorrágicas, porque não são mais feridas abertas que sangram. Hoje as nossas marcas são cicatrizes, cicatrizes de superação, porque nós somos sobreviventes emocionais que decidimos nos expor para ajudar outras pessoas a sobreviverem saudavelmente. Então eu quero te propor um desafio para finalizar. Nesse tempo de quarentena, de isolamento, você está com as pessoas certas. Sente-se com cada uma delas. Principalmente, se você estiver com seu cônjuge, sente-se com elas. E diga, hoje é o dia de nós sermos livres. Hoje é o dia de nós limparmos o nosso coração. E eu te perdoo do fundo do meu coração por todas as mágoas, por todas as injustiças que você me causou durante tanto tempo. E eu te peço perdão por tudo que você fez. Eu te peço perdão por tudo que eu fiz com você também. Por mágoas que eu te causei, às vezes inconscientemente, sem saber que eu tinha te causado. Por às vezes repetir comportamentos que eu aprendi lá atrás. Eu te peço perdão. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E hoje é o dia de limpar o seu coração. Hoje é o dia de limpar o coração de quem está do seu lado. Hoje é o dia dos corações serem limpos. Hoje é o dia do perdão ser a luz que ilumina os teus olhos na sua convivência. E de repente aquilo que estava escuro vai se tornar leve. Vai ter paz no seu relacionamento. Porque basta uma pessoa decidir perdoar. Basta uma pessoa decidir limpar o coração para a convivência ter mais paz e harmonia. Eu quero agradecer por todos vocês que vieram e que ficaram comigo até o final. Eu fiquei muito emocionada. Com certeza tinha mais coisas para dizer, mas eu acredito que foi suficiente para hoje. E que você possa decidir ter o conserto e a cura nos seus relacionamentos. E essa cura e esse conserto só pode vir através de um perdão verdadeiro. E quem consegue perdoar de verdade, consegue amar de verdade. Se render totalmente. Eu me despeço com você, abençoando a sua casa, pedindo que a paz que vem de Deus possa te direcionar em como fazer da melhor forma essa liberação de perdão e essa limpeza no seu coração. Lembre-se, quem perdoa de verdade sabe amar de verdade. Um beijo grande para todos vocês que ficaram aqui, pacientes queridos, amigos queridos, irmãos queridos, muito obrigada, viu? Nós vamos acessibilizar essa live depois no nosso canal do YouTube em breve. Fiquem na paz de Deus. E não se esqueça também de nos seguir no Telegram. No Telegram nós temos um grupo muito legal, onde nós vamos oferecer em primeira mão todas as nossas lives, cursos, palestras, tudo que nós tivermos de melhor, até insights que surgirem no casamento, no relacionamento do lar,
insights que surgirem no consultório, nós vamos oferecer lá no Telegram. Então nos segue lá também, tá bom? Muito bem, Daiane. Quem perdoa de verdade sabe amar de verdade. Deus continue nos abençoando, cada um de vocês. Queridos, um grande beijo no seu coração e traga paz pro seu lar. Depende de você que me ouviu hoje, tá bom? Um beijo. Fica com Deus.